Olá pessoas, tudo supimpa? Então, esse aqui é o segundo vídeo de Flexbox e nele a gente vai falar um pouco sobre a propriedade wrap para quebra dos elementos quando a tela for se ajustando, do align content, do gap e algumas propriedades dos filhos do Flexbox. No caso, a propriedade order, align self, grow e a propriedade de encolhimento dos objetos conforme a tela for se redimensionando. Agora, uma outra propriedade interessante é o wrap, que seria tipo a caixa, a quebra. Como que os nossos itens irão se ajustar conforme a gente estiver aumentando eles nas linhas ali. Então, no caso, eu vou, aqui só para simplificar, vou pegar esse aqui, vou dar Ctrl C e vou copiar várias vezes aqui embaixo, colar, na verdade, várias vezes aqui embaixo, esses elementos. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui. Então, por padrão, perceba que ele tenta achatar todos os elementos para que eles caibam no eixo principal. Isso porque a propriedade padrão aqui do wrap, flex wrap, que seria a quebra desses elementos, é no wrap, ou seja, não tem a quebra. Se eu der um Ctrl S e atualizar, perceba que ó, esse é o default. Agora, se eu vier aqui e tirar o no, colocar ele para wrap, ou seja, eu estou falando aqui, ó, se ele quebrar o tamanho, ou seja, não couber todos os elementos ali, eu não me importo que ele quebre e vá para baixo. Então, salvar, vou atualizar. Note aqui ó, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro, ele não coube mais aqui, ele continuou colocando um embaixo do outro. Aqui no caso ele até estourou o tamanho da nossa view, né, porque falei para a view ela ter 100% da view virtual aqui. Então, ela acabou até extravasando aqui o nosso elemento pai. E, além disso eu posso ter também o wrap reverse. E aqui, se a gente atualizar dessa forma, a gente não percebe uma diferença significativa. Porém, eu vou tirar alguns elementos aqui. Vou apagar até aqui, por exemplo. E aqui a gente começa a perceber diferença nesse wrap reverse. Então, o que ele vai fazer? Então, tudo que estivesse encaixando perfeitamente no tamanho vai ficar abaixo, e o que não estivesse encaixando vai ficar acima. Seria diferente da diferença do wrap reverse para o wrap normal. Agora a gente tem o align content, que ele também alinha de forma perpendicular, só que ele funciona para quando a gente tem várias linhas. Align content. Porque ele não vai estar alinhando a linha em si. Ele vai estar alinhando os elementos todos daquele pai. Align content, no caso, eu posso colocar flex start. Então perceba que todos eles... Deixa eu só colocar o wrap aqui. Flex wrap. Todos eles foram lá para o início. Se eu colocasse end, todos eles iriam juntos para o final. Eu posso colocar aqui o center. Posso colocar space even. Tem o space around, tem bastante propriedade próxima ao align items. Então aqui colocou um espaço entre os itens. Space even. Então, tipo, boa parte daquelas propriedades que a gente viu em align items, a gente pode usar nesse align content, e eles também irão funcionar. Agora, no caso, eu vou colocar, para comparar, o align items. Align items. Só para a gente ter uma noção de qual que é a diferença. Então, vocês viram lá, quando eu coloquei o flex end, todos eles foram coladinhos para o final, né? Agora, se eu colocasse flex end aqui, perceba qual que é o efeito que a gente tem. Espera que eu coloquei o valor errado, não é align self, é align items. Ó, ele foi para o final aqui, porém, ele não colou esse último aqui, não colou aqui junto com esse camarada daqui de baixo. Diferentemente de quando a gente faz a mesma propriedade no align content, flex end. Ó, isso acontece porque basicamente o align items ele vai estar mexendo linha por linha. Vai estar colocando uma linha no final, depois outra linha, e ele acaba sobrando aquele espaçozinho ali. Se você quiser mover todos eles juntos coladinhos da forma que eles estão, você tem que usar o align content. Agora, digamos que você não quer que eles fiquem coladinhos também. Então, para isso, você pode usar o gap. Eu vou tirar essas propriedades aqui. Vai voltar à disposição padrão dele.
vou colocar um gap aqui de 30, por exemplo, 30 px. Então note que esse gap, quando eu coloco dessa forma, eu estou indicando que eu quero um espaçamento entre os meus elementos filhos de 30 pixels. Tanto aqui entre as linhas quanto entre as colunas. E aqui acabou quebrando, porque se eu tivesse dado o espaçamento de 30 pixels, a próxima divisão ia caber aqui, né? Então já acabou quebrando aqui embaixo. Certo? E eu posso também definir espaçamentos diferentes. Se eu quiser, eu posso passar primeiro o gap que a gente vai ter na linha e depois o gap que a gente vai ter na coluna. Então, digamos que eu quero ter de linha 10 pixels de gap e 30 pixels na coluna. Se eu passo só um, ele faz igualmente para os dois. Se eu passo assim, pega primeiro o de linha, depois o de coluna. Aqui quase não deu para ver, deixa eu colocar um pouquinho maior. Daqui uns 80. Aqui, ó. Então, o espaçamento que a gente está tendo entre as linhas aqui é 10 pixels. E aqui, entre as colunas, né, a gente está tendo 80 pixels. E de forma diferente também posso fazer assim, ó, row gap. Especificar exatamente qual dos dois eu quero. Assim fica um pouco mais intuitivo para ler, né? Então, 10px, por exemplo. Eu posso colocar, por exemplo, especificamente. Quero um gap só na coluna. Então, column gap. Aqui, ó. Estou adicionando esse gap na coluna. 100 pixels, por exemplo. 100 pixels de gap na coluna. Agora, o grande tchan desse Flexbox é isso aqui, ó. Expandir a minha tela. Perceba que, sem precisar fazer mais nada, ele já se adaptou exatamente aqui à tela. Agora, digamos que eu tivesse uma tela diferente. Estou diminuindo. Eu diminuo. E automaticamente ele vai, né, se comportando aqui, se ajustando na minha tela. Então, isso aqui é o grande ganho que a gente tem, tanto no Grid Layout quanto no Flex. Grid Layout a gente vai mais para frente, mas em relação ao Flex seria isso. Você consegue de forma muito simples posicionar os seus elementos e garantir que eles ficam responsivos, ou seja, você não perca, o seu site não quebre a disposição, o layout dele, conforme tenha diferentes tipos de tela. Agora a gente passou por todas as propriedades que eu acho interessante aqui do elemento pai, e a gente vai falar um pouco das propriedades do elemento filho. Então eu vou deixar esse wrap aqui, vou tirar esse column gap. Certo, então aqui para o filho, para cada filho a gente pode colocar uma coisa diferente. Então eu vou tirar, vou tirar aqui esses outros dois aqui, só os três primeiros. Assim. Então, digamos que esse amarelo que está no meio, eu não quero que ele seja no meio. Eu posso alterar a ordem deles por aqui e colocar a ordem exatamente como é que eu quero. Perceba que essa ordem do HTML fica a mesma. No HTML está primeiro vermelho, amarelo e azul. Porém, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, order 3. Order 3. Eu vou copiar e vou colocar aqui, ó. Amarelo eu quero que seja o primeiro, então eu vou colocar aqui como 1. E aqui no azul eu vou colocar como 2, por exemplo. E ir para a segunda posição. Então, se eu atualizar, perceba que o amarelo está em primeiro, o azul veio para segundo e o vermelho para terceiro. Eu consigo colocar essa propriedade aqui nos elementos filhos e especificar exatamente a ordem que eu quero. Aqui no caso eu coloquei 1, 2 e 3, mas isso aqui poderia ser qualquer valor desde que um esteja sendo maior que o outro. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui, sei lá, 30, aqui deixar 1 mesmo, e aqui, sei lá, colocar 25, perceba que não teve alteração. O importante não é necessariamente a ordem, tipo, tem que começar em 1, 2, 3. Mas o menor sempre vai ser o primeiro que vai aparecer, e quanto maior for esse número, sempre vai ser o último que vai estar aparecendo. Então, vou tirar esse order daqui. E agora eu vou falar sobre o Align Self. O Align Self é quando você quer quebrar um determinado alinhamento apenas para um item em questão. Então, digamos que apenas para amarelo eu quero que ele quebre esse alinhamento que ele está tendo em relação aos seus demais irmãos. Então, para ele eu vou querer que ele tenha um flex end. Então, dessa forma, perceba aqui, ó, o vermelho e o azul continuaram seguindo aqui a regra que foi especificada no pai, que por padrão é flex start. E aqui para o amarelo, especificamente com a Align Self, eu acabei quebrando a regra para colocar ele como end. Eu poderia colocar como center, por exemplo. Então perceba aqui que você consegue brincar com isso. Então uma das propriedades que a gente pode usar aqui também é o Flex Growth, que ele indica para a gente quanto que esses elementos eles vão poder crescer
caso sobre espaço naquele eixo principal. Então, vou colocar aqui FlexGrow, na verdade, né? Eu vou colocar aqui, então, 2. Na verdade, eu vou colocar 0, para vocês verem que, tipo, ó, tô atualizando, 0 é o valor padrão, então não mudou nada. Vou colocar aqui novamente, agora eu vou colocar 2. Ou seja, ele pode crescer 2 vezes mais em relação aos outros elementos, se tiver sobrando espaço. Então, vou atualizar, percebo que já ficou maior que os outros elementos. Se eu expandir a tela, então ficou ainda muito maior. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui FlexGrow de 4 para esse e de 8 para esse aqui. Isso significa que esse de 4 vai ficar o dobro desse e o de 8 vai ficar o dobro desse aqui? Não. Isso significa que o crescimento deles, a proporção que ele vai se expandir, sim vai ser o dobro. Porém, não significa que o tamanho final será o dobro. Então, se eu salvar isso daqui e atualizar aqui, perceba, ó, aqui não dá para ver direito, mas se eu expandir, note que, ó, realmente o vermelho expandiu, mas o amarelo expandiu num ritmo muito maior e o azul ainda maior. E se eu for fazendo isso com calma, dá pra ver melhor ainda, né? Tipo, deixa eu ver aqui, ó. Vou expandir com calma. Perceba, ó, o crescimento do azul e do amarelo são muito mais acelerados do que o crescimento do vermelho. Agora, para mostrar a última propriedade, que é análoga ao Grow, só que agora é para encolhimento, eu vou colocar aqui na largura, por padrão, de 500 pixels para todos eles, então eles vão ficar mais gordinhos, mais largos, né? E eu vou vir aqui no vermelho e nele eu vou colocar Flex, essa propriedade daqui, e por padrão ela é 1. Então se eu colocar 1 aqui, note que não houve diferença alguma, se eu expandir está igual. Agora se eu colocar qualquer valor acima de 1, eu estou indicando em que proporção que esse valor vai estar diminuindo. Vou colocar aqui que eu deixo ele diminuir na proporção de 2. Se eu atualizar, percebe que ó, o vermelho já deu uma encolhida. Se eu aumentar, percebe que aqui ele basicamente coube o tamanho inteiro que ele precisava. Agora, se eu for encolhendo, deixa eu aumentar aqui. Se eu tiver aqui e for encolhendo ele, eu percebo que ele vai encolhendo, enquanto os outros não. A proporção que o vermelho encolhe é muito maior do que a proporção do amarelo e do azul, por exemplo. Até que chega um ponto onde o vermelho some. Então, com essa aula, a gente termina o conteúdo de Flexbox que a gente tinha para ver. Para o futuro, tenho planejado algumas outras aulas também de comportamento de caixa do CSS, um pouco sobre algumas tags semânticas do HTML. Posso falar um pouco também sobre automação de tarefas, um pouco sobre a área de ciência de dados, né, como analisar dados, plotar, tirar insights deles, um pouco sobre machine learning também. E também sobre banco de dados, desenvolvimento web no geral. Então, cenas para os próximos capítulos. Até mais, pessoas!